Bem, uma coisa que a gente vai conversar agora é uma distinção entre o ciclo de estudo, né, versus o que a gente chama aqui de quadro horário. Talvez você já tenha visto, né, essas duas formas de você organizar o estudo. E o objetivo aqui, se você não viu, vai conhecer agora e a gente distinguir, entender quando é que um aplica, quando eu posso aplicar um ou aplicar outro, ou como fazer as adaptações, né, entendendo, na verdade, por detrás a filosofia de cada um, né, inclusive ajustando essas ideias iniciais. Então, quando a gente fala em quadro horário, vamos começar por esse aqui, é a forma, digamos, mais padrão de organizar o seu estudo. Então, quando você tem aula na faculdade, você recebe uma grade de estudo, ou aula na escola. Então, você tem horários aqui, por exemplo, de 7 às 8, de 8 às 9, 9 às 10, e aqui os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e por aí vai. E aí, por exemplo, de 7 às 8 você vai estudar aqui matemática. De 8 às 9 você vai estudar português. De 9 às 10 vai estudar direito constitucional. Vamos supor que isso se repita, né? Todos os dias, pela manhã, você estuda matemática, depois estuda português e depois estuda direito constitucional. Essa é a ideia do quadro horário. Então, eu tenho horários fixos, a priori, que eu devo estudar uma determinada matéria. Então, isso organiza a minha agenda. Isso aqui é útil, né? Se a gente pensar, é uma forma de pensar, de abordar certos problemas, é o que eu chamo aí de bloqueio de agenda. Então, esse é um mindset importante quando a gente tem isso, que pode ocorrer ou não no ciclo de estudo, né? E a gente pode levar essa ideia lá para o ciclo de estudo também. Já uma abordagem que a gente fala em ciclo de estudo, eu não vou dizer exatamente qual é o dia, o horário que eu vou estudar. A ideia aqui é ganhar flexibilidade. Então, eu tenho, por exemplo, o seguinte ciclo: vou estudar matemática, depois vou estudar português, nesse meu exemplo, depois vou estudar direito constitucional e volto a estudar matemática. Veja, onde é que o ciclo de estudo ele se torna importante? Naquela ideia, por exemplo, de eu ter que fazer mínimos em várias provas. Então imagine o seguinte: se eu tenho que fazer mínimos em várias provas e eu não sei exatamente quando o meu edital vai sair, quando eu vou ter minha prova, então eu tenho que minimizar esse risco de quando chegar o edital, né, sair o edital, ter a minha prova, eu ter estudado alguma coisa daquela matéria que tem o mínimo, senão eu vou ser eliminado. Então essa visão de ciclo de estudo, ela ajuda a resolver esse problema. Agora veja, se eu não tenho um mínimo, né, de pontuação em determinadas matérias, eu poderia muito bem utilizar aqui o quadro horário, né, e colocar as matérias mais importantes. Vamos supor que em algum momento saiu o edital e aquela matéria menos importante, que tem peso baixo, extremamente difícil, por exemplo, pegar uma matéria como estatística, você que não é formado em exatas, que vão cair ali 3, 4 questões, a maioria das pessoas historicamente erra. Essa matéria poderia ficar por último. Agora, no cenário que diz, não, estatística você tem que acertar pelo menos 3. Né? Então, ela tem que estar já aqui nesse ciclo. Né? Você está girando uma maior quantidade de matérias. Então, a ideia por detrás do ciclo de estudo então, são pelo menos dois fundamentos aqui. Um, que eu diria que é a flexibilidade. Né? Dois, é você conseguir mitigar esse risco. Né? Mitiga aqui o risco de eu conseguir ter estudado todas as matérias pelo menos um pouquinho. Você coloca um maior número de matérias. E aqui o quadro horário, uma abordagem mais tradicional, mas que ele traz essa ideia aqui por detrás, que é o bloqueio da agenda. O que é o bloqueio da agenda? Ora, um determinado horário do dia, você está dedicado ao estudo. Então você desconecta de tudo. As pessoas sabem que naquele horário você está estudando. Então você não vai responder e-mail, não vai falar com ninguém. Então você está fazendo um bloqueio de agenda. Então essa abordagem do bloqueio de agenda, na verdade, é uma técnica que até extrapola aqui o quadro horário, mas ele me lembra isso, muito isso. Mas veja,
Você pode ter um quadro horário e mesmo assim, né, manter essa flexibilidade. Então veja, não é porque você colocou aqui, né, essas matérias, se por exemplo você está em um dia que você acordou e não tem material de matemática, ou então você está em algum local que você não tem um material de matemática. O que, que vai acontecer? Estuda português, né? Então você tem que ter essa flexibilidade. Algum dia você acordou e não está muito bem para estudar direito constitucional, estuda português, né? Estuda uma outra matéria. Então você tem que perceber essa flexibilidade. Inclusive aquele planejamento que a gente falou do planejamento mais amplo vai te ajudar a manter essa flexibilidade, ao invés de você ter um micro gerenciamento, tentar manter rigidamente, né, esse quadro horário, porque na verdade seu objetivo é aquele objetivo mais amplo que a gente conversou nas outras aulas. Uma outra coisa que o quadro horário traz, né, que você pode aplicar, ou aqui o ciclo de estudo, é ter essa quantidade aí, o controle da quantidade de horas. Então veja que aqui eu tenho um controle de horas meio que automático. Por quê? Porque em matemática eu estou estudando 1 hora por dia. Então, depois de uma semana, o que eu espero é ter estudado 4 horas. Posso ter estudado um pouco mais, um pouco menos. Esse controle aqui, então, ele é mais tranquilo, porque o próprio modelo já te dá, né, essa quantidade de horas. Aqui, você pode fazer um controle mais flexível. Então, imagine o seguinte: a sua meta é estudar 4 horas de matemática por semana. Esse é o meu exemplo. A sua meta é estudar 4 horas de português e 4 horas de direito constitucional. Imagine que começou a semana e por algum motivo você pode estabelecer sessões. Por exemplo, a minha sessão de matemática é de 1 hora, a sessão de português é de 1 hora e a de direito constitucional é de 1 hora. Veja que com esse desenho, tanto o quadro horário quanto o ciclo, eles estariam bem similares. Ao final de uma semana, teria estudado 4 horas de matemática, 4 de português, 4 de direito constitucional. Ali é a mesma coisa. Ó. Posso estudar, por exemplo, na segunda-feira, se eu comecei, estudei 1 hora de matemática, 1 hora de português, 1 hora de direito constitucional. Exatamente como está aqui. Né? Mas como é que eu posso ganhar flexibilidade aqui no ciclo? Vamos imaginar que a ideia era estudar 1 hora, mas você estudou 2. Se você estudou 2, você já bateu 50% da meta aqui, tá? Então, na hora que você, vamos supor que você estudou uma e uma aqui, quando você voltar para o ciclo de matemática, suponha que você estudou 2, então, matemática você já tira dessa rodada. Você vai ter um outro ciclo interno agora que vai se concentrar em direito constitucional ou em português, tá? Então eu posso ter um controle do meu ciclo de quantas horas totais que eu vou gastar com aquela disciplina. Então imagina aquele desenho amplo que a gente tinha ao longo de 6 meses, a quantidade de horas. Vamos imaginar aqui, você tem aqui matemática de novo, um ciclo aqui para português e aqui o direito constitucional. Vamos imaginar que ao total, né, considerando prioridade, importância da disciplina, eu vou colocar, por exemplo, 40 horas para português, também vou colocar aqui 60 horas para direito administrativo e para matemática 20 horas. Então você vai vir estudando e debitando aqui. Então imagine que você estudou aqui já 2 horas, sobraram 18. Aqui você estudou, exagerar aqui, 10 horas, sobraram 30. Aqui estudou 30 horas, sobraram 30. E por aí vai. Pode ser um momento que você acabou com as horas que você estipulou dentro daquele prazo de 6 meses, por exemplo, para matemática. Então está na hora de você colocar uma outra matéria nesse ciclo. Por exemplo, você pode colocar agora direito administrativo com 60 horas também e começar a rodar esse ciclo aqui. Então a ideia do ciclo é você ter esse controle e uma flexibilidade maior. Claro que essa flexibilidade também pode ser obtida aqui com o quadro horário, percebendo aquele objetivo mais amplo que a gente colocou no planejamento de longo prazo. Então, essas são as duas grandes técnicas de você, né, organizar de maneira um microgerenciamento, né, o dia a dia do que você vai estudar, do que você não vai estudar. Você tem uma agenda semanal dos seus estudos ou você tem um ciclo de estudo, né, onde você vai alternando entre essas disciplinas. As duas abordagens são válidas, principalmente se você tem aquela visão
né, mais ampla. Lembrando que a gente quer atravessar aquela ponte que eu falei, que é chegar na etapa de resolução de questões. Grande abraço, até a próxima. Valeu!